assim, ó, é a mais completa que tem, concordância bíblica. O que é uma concordância bíblica? É um material em que os idealizadores e os escritores colocaram de A a Z todas as principais palavras da Bíblia, para que o pesquisador, o pregador, o leitor atento da Bíblia, querendo conhecer mais amplamente tal termo na Bíblia, pudesse ter de maneira organizada isso num material só. Exemplo, você quer ler todos os versículos da Bíblia sobre amor, onde a palavrinha amor aparece em toda a Bíblia. Então você abre na letra A, é um dicionário, praticamente um dicionário, né? Só que diferentemente do dicionário, que nos dá uma explicação do termo, da palavra, aqui nos dá apenas a localização da palavra. Então você vai lá na letra A, busca amor e você vai ter 1, 2, 3, 4 páginas só sobre versículos bíblicos onde aparece a palavra amor. Digamos que você queira pregar sobre o amor. Vamos supor aí, 1 João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas na Bíblia, de maneira mais ampla, como esse amor foi percebido, foi divulgado, quais as dimensões do amor, por exemplo. E aí você, lendo os versículos que falam do amor, você vai conseguir detectar as dimensões diferentes do amor. Aí você vai ter o amor interpessoal, do relacionamento humano, né? O amor de Deus para com o homem, o amor do homem para com Deus, o amor familiar, etc, etc, etc. Tá? Esse é um material indispensável. Todo pregador tem que ter não apenas um, mas alguns desse aqui. Porque à medida que o tempo passa, a pesquisa ela aumenta. E, portanto, a substância também aumenta. Essa aqui foi a primeira que eu adquiri. Ela é de 1975. Claro que eu não comprei naquele ano, né? Eu tinha apenas 5 anos de idade, né, quando esse material foi lançado. Mas ele foi lançado em 1975. São quase 50 anos. Então, de lá para cá, outros tantos já vieram. Isso significa que, se o termo amor aqui tem 4 páginas, estou chutando, né? Digamos que tenha 4 páginas, um outro material mais recente, com pesquisa mais aprofundada, com um olhar mais atento, pode ter 5, 6, 7 páginas. Tá bem? E pequenas palavras que não foram colocadas aqui, como por exemplo, hoje eu busquei uma palavra, que é a palavrinha vai, no sentido de ação. E nessa aqui não tem. Numa outra mais recente já tem. Né? Então é importante a gente ficar de olho nesse material. Concordância bíblica. Tá bem? Essa mais atual que o senhor tem? É aquela concordância bíblica exaustiva. Essa é só concordância bíblica. A outra é concordância bíblica exaustiva. Olha o termo. Exaustivo, tem muita coisa ali. E já tem outras mais recentes também, tá? Família dos ex, né? Família dos ex positivos, exaustivos. Exaustiva, tudo isso. Agora, é claro que hoje no mundo eletrônico você tem muita facilidade, tá? Existem também concordâncias bíblicas eletrônicas que você pode comprar, baixar, tá bem? Gratuitamente, eu não sei se você vai conseguir uma coisa muito substanciosa, muito valiosa, alguma coisa mais básica talvez você consiga. O
aplicativo para computador, por exemplo, que a gente consiga ter, que seja bem completo, para você ter dicionário, versão da Bíblia? Porque alguém me falou que ele tem, mas eu não sei o nome. Tem, o nome também não sei, posso buscar e acho que é The informar Word, vocês. alguma coisa assim. Acho que é muito bom. Mas Se não, eu vou ver em casa e eu te mando lá, que eu tenho que é bom demais. Tá. Eu queria, se tiver, vou baixar. Busca no Google, assim. Eu joguei com um aplicativo bíblico, mas ele trouxe outras coisas que não eram o que eu queria. Assim. Mas se tiver um nome, já facilita muito. Eu creio que na aula de hoje a gente esgota a questão da importância do contexto. Eu creio que vocês já puderam entender a importância do contexto, de investigar o contexto, né, antes de você pregar uma mensagem. O maior problema do pregador é ele não investigar o contexto do texto. Ele será um pregador muito limitado, mas muito limitado. Agora, quando ele olha o contexto e consegue pegar a mensagem contextualmente, ele é um pregador acima da média, tá? Com um conteúdo muito mais forte, muito mais poderoso, muito mais claro, tá? Muito mais convincente. E, portanto, ele é um pregador mais persuasivo e tende a ter muito mais êxito na questão da pregação, não por ele mesmo, mas pela eficácia. Tá? E aí, a partir das próximas aulas, a gente vai começar a trabalhar a importância da pregação bíblica cristocêntrica. Tá? Pregação bíblica cristocêntrica. Então, na aula de hoje, eu já vou dar uma mesclada, criando a ponte para a aula da semana que vem. Atentem para a tese da aula de hoje. Trabalho com as teses, tá? O que é isso? Eu lanço a tese. Se você pega aquela tese, pegou tudo. E aí os exemplos que eu vou dando, através de uma mensagem aqui, uma mensagem ali, é para fortalecer a tese, tá bem? Então, qual tem sido a minha tese até agora? Qual tem sido a minha tese até agora? Contexto. Tá bem? Então, se tem o texto, é necessário investigar o contexto. O que é o contexto? São as porções de versículos que estão ao redor do texto, que fazem conexões diretas com o texto. Isto pode ser imediato, pode ser um pouco mais amplo. É necessário você ler atentamente o contexto. Quando você lê atentamente, significa que você vai ler várias vezes, você vai conseguir até medir onde a ideia desse texto se inicia, onde ela se inicia, vamos colocar de cima para baixo, né? Você está lendo o texto, ela iniciou aqui, e é interessante, mais para frente a gente vai ver um pouco disso também. É interessante os detalhes bíblicos que nos dão a clara ideia do início de uma nova etapa, do início de uma nova mensagem. Esses detalhes, eles estão relacionados com palavras, com frases, com ideias, com nome de pessoas, nome de cidades, tá bem? Então, você lendo várias vezes atentamente, você vai conseguir entender onde a ideia desse texto se inicia, chegou aqui, e onde ela termina.
Quando você conseguir fazer essa medição aqui, considere-se um pesquisador bíblico, não um pregador ainda. Para ser um pregador, existe mais coisas aí envolvidas. Mas o olhar atento do pesquisador, quando consegue pegar isto aqui, ele já é, ou pode ser considerado um pesquisador bíblico. Não completo ainda, mas ele já é um pesquisador bíblico. Pesquisador bíblico mais completo aí envolve outras coisas, como, por exemplo, a investigação do texto na sua língua original, etc, etc. Vou dar lance mais para frente também disso aí. Tá bem? Então, qual é a minha tese até agora? Minha tese é a seguinte: você tem um texto para pregar. Antes de fazê-lo, olhe o contexto. A minha tese é essa aqui. Aí eu dei vários exemplos para vocês, tá? Então, hoje nós vamos continuar com essa tese, mas ampliando ela. Tá bem? Então, é uma tese dentro de uma outra tese. E aí vou dar os exemplos. Tira essa coisa aqui. A Bíblia, ela é um livro repleto de histórias, né? Do começo ao final. Você tem, por exemplo, a história de Noé. Depois de Noé, você tem a história dos patriarcas. Quem são? Abraão, Isaac e Jacó. Cada personagem tem uma história bonita. A história do Abraão é linda. Do Isaac, maravilhosa. Do Jacó também. Então, o Antigo Testamento ele está recheado de histórias. O Pentateuco tem várias histórias, mas também tem leis, né? Tem preceitos, etc. Saindo do Pentateuco, você tem os profetas. Nos profetas existem também várias histórias. No Novo Testamento existem também muitas outras histórias. Histórias com o próprio Cristo, história com os apóstolos, histórias com o apóstolo Paulo, que veio depois dos apóstolos. Tá? Então vamos tomar como padrão as histórias bíblicas. As histórias bíblicas, elas seguem um padrão, mais ou menos como eu vou colocar aqui. Em linhas gerais, as histórias têm esse padrão aqui, ó. 1. Revelação de Deus. Ou seja, Deus se revela a uma pessoa. Pode ser homem, mulher. Antes do dilúvio chegar a essa terra, Deus se apresenta a Noé, chama Noé e dá a Noé uma missão. Esse é um padrão. Todas as histórias da Bíblia, elas seguem mais ou menos essa dinâmica aí. Nenhum personagem vai fazendo alguma coisa por ele mesmo, sem um mandado superior. Tá? Então, ao Deus se revelar a essa pessoa, Deus comunica a ela uma missão. Essa missão ela é carregada, atenção, da pessoa de Deus.
entre parênteses, Jesus. Ou o Cristo pré-encarnado, tá? Então você tem a revelação de Deus, a pessoa, a comunicação da missão, faça isso, aquilo, outro. Essa missão, ela é recheada, ela é vestida, tá, da pessoa de Deus, que é quem está revelando aquela missão, que é quem está dando aquela missão. Esse ser divino é o Cristo pré-encarnado. O Antigo Testamento ele é assim, tá? As revelações de Deus no Antigo Testamento é por meio do seu Filho. Depois vocês podem ler o livro Patriarcas e Profetas, Profetas da Redenção, Patriarcas e Profetas e Reis, e você tem uma avenida sobre isso. Quando esta pessoa ela recebe a missão, ela agora vai transmitir esta missão. Vou colocar aqui. Transmissão do conteúdo ele vai transmitir esta mensagem de maneira redentiva. Pastor, eu só não entendi esse pedaço. A pessoa recebe essa revelação de Deus, Deus revela essa missão, e ela recebe do próprio Jesus o conteúdo dessa mensagem para que ela possa transmitir? Nas escrituras em geral, a revelação de Deus, a pessoa vem por meio de Deus, Cristo, Espírito Santo, anjos, sonhos, visões, audições, tá? Mas geralmente quem transmite esse conteúdo é a divindade. Pode ser o Pai diretamente, pode ser o Filho diretamente, pode ser o Espírito Santo diretamente, ou pode ser um enviado do céu, como um anjo, por exemplo, ou anjos. Tá? Nada vem da cabeça do profeta. E se a mensagem ela é dada através de sonhos, também acontece a mesma dinâmica. Pode ser o Pai, pode ser o Filho, pode ser o Espírito Santo, pode ser um anjo enviado. Tá? Que, de maneira miraculosa, um milagre isso, né? É uma ação sobrenatural, entra na mente do sonhador e transmite o conteúdo. Glória a Deus. Tem vários exemplos sobre isso, né? Então, a pessoa recebeu este conteúdo e agora ela vai transmitir esse conteúdo ao endereço proposto, porque tem endereço.
vai transmitir essa mensagem ao endereço. A transmissão, ela é de maneira redentiva, embora o leitor, numa leitura desatenta, não consiga perceber a redenção está lá. Aí entra o exercício do analisador do texto, do pesquisador do texto. Onde que a redenção de Deus, a salvação de Deus está lá. Aí você tem que ler atentamente, numa versão, em 2 versões, em 3 versões, em 4 versões, né? Para você conseguir pegar aquilo ali. Tem vários exemplos que eu poderia dar agora, mas daqui a pouquinho eu vou caminhar para um exemplo mais completo, tá? Então vamos só repetir, é bom entender esse padrão aqui. Existe um padrão nas histórias da Bíblia, né? Deus se revela a uma pessoa, transmite a esta pessoa uma missão. Esta missão, ela é recheada da pessoa do transmissor, que é Deus, e geralmente é o Cristo pré-encarnado, quem transmite aquela missão. E agora, o receptor, aquele que recebe essa missão, a pessoa que recebe, vai apresentar ao endereço solicitado, e ele o faz de maneira redentiva. Mesmo que a mensagem seja de juízo. Por incrível que pareça, quando você lê uma mensagem de juízo endereçada ao fulano de tal, à tribo tal, à cidade tal, se você olhar o contexto, você vai perceber que essa mensagem ela está carregada de redenção, de salvação. Deixa-me soltar um exemplo aqui, sem ser o exemplo completo que eu vou dar daqui a pouco. Deus se apresenta a Noé dizendo que vai acabar com o mundo no dilúvio. Não é assim? Sim. Vou destruir a humanidade com água. É um juízo isso aí. É uma mensagem forte de juízo, de eliminação, de destruição de seres humanos, de animais, de aves, de répteis, etc. Acabar com tudo. Onde está a redenção aí? Uma oportunidade. Exatamente. Então o que Deus faz? Noé, é o seguinte, você vai construir uma arca e você vai dizer para todos do que vai acontecer. A oportunidade redentiva está ali, a redenção está ali. E o Noé, ele faz isso e comunica isso por 120 anos. Então a redenção está aqui, ó. A redenção está aqui, ó. Na comunicação do fato. E no tempo designado. Ele ficou 120 anos pregando para todo mundo que vai acabar o mundo. A redenção de Deus está ali. Isto nos leva a uma verdade central, que é, antes do juízo executivo chega a misericórdia de Deus primeiro. Essa é uma verdade central conectada à questão bombástica do juízo. Você nunca vai ver uma ação de eliminação de Deus isolada sem uma ação misericordiosa de Deus, compassiva, redentora. Ninguém é eliminado sem antes ter oportunidade de salvação.
Então é bom a gente entender muito bem isso aqui, ó. A pessoa pega o conteúdo, pega a missão e vai levar isso à pessoa endereçada. E ele o faz de maneira redentiva. Vou acabar com a cidade de Nínive. A sua malícia subiu até mim. Vou queimar essa cidade. Vou lá eliminar com fogo e enxofre. Não foi assim? Mas Deus fez isso? Não. O que ele fez primeiro? Sim. Jonas. Levanta, Jonas. Vai a Nínive e prega lá, Jonas. Diga que eu vou queimar a cidade. Em 40 dias. E Jonas queria ver ela sendo queimada. Jonas queria que a cidade fosse Queria queimada. ter o prazer de ver o fogo descer. Só que Deus queria salvar a cidade. Primeiramente, Deus quer salvar a pessoa. E aí o Jonas pregou, a cidade se converteu, Deus poupou a cidade. Fato semelhante ocorreu no Novo Testamento, né, com os discípulos, quando eles pediram autorização de Deus, ou deram uma sugestão a Jesus, né? Se o Senhor quer que a gente pegue fogo do céu e consuma o samaritano, é algo parecido, né? Eles queriam usar justiça, fazer justiça, e Cristo não autorizou, porque justamente o objetivo dele não era condenar o pecador, sempre foi salvar o pecador. Exatamente. Depois ele passa em Samaria. E usou Samaria como exemplo, né, numa parábola. Muito bem, tem tantos exemplos assim no Antigo Testamento que poderíamos transmitir aqui a vocês, tá? Então esse é um padrão que a gente encontra nas histórias. Agora, tem um outro detalhe aqui muito interessante, que Deus ele pode, por exemplo, transmitir este conteúdo a mais do que uma pessoa, né? Mais do que um profeta, mais do que um mensageiro. E agora, esses revestidos dessa autoridade divina vão ao destinatário ou aos destinatários e então apresenta a mensagem. Então agora, para a gente só fechar esse padrão aqui, diríamos o seguinte, que toda a revelação de Deus já está sob o domínio do seu povo na terra. Então a igreja, ela deve pegar todo esse conteúdo revelado por Deus e transmitir ao mundo. A transmissão desse conteúdo ao mundo deve ser redentiva. Aquele que vai transmitir o conteúdo precisa fazê-lo de maneira redentiva, salvadora. Você vai pregar, por exemplo, sobre uma história, tenha na cabeça a ideia da salvação de Deus. Você vai pregar sobre um capítulo onde trata, por exemplo, de leis e normas que foram comunicados numa época através de um personagem bíblico como Moisés, por exemplo, quando o povo de Deus não estava mais no cativeiro, mas estava já na terra prometida. Você vai pregar sobre isso, você tem que ter na cabeça o seguinte: onde, em que situação esta porção de normas, de leis,
insere-se no contexto da redenção de Deus. Nesse ponto, a investigação, a captação da ideia da salvação é um pouco mais complicada, mas é possível compreender. Se você partir para uma leitura apressada, você não consegue pegar isso. Só uma leitura atenta, um olhar investigativo, muito atento, minucioso e demorado, meditativamente, com foco na redenção, é que você vai pegar isso. Mas a redenção está lá, no meio das leis e das normas. Um exemplozinho. O povo de Deus estava cativo no Egito Antigo e ficou lá por 430 anos aproximadamente. E aí, saiu de lá.